A Segunda Guerra Mundial, parte 1. Primeiro, nós vamos analisar os países do eixo, depois nós vamos falar os países aliados da guerra. Primeiro, vamos falar sobre a Alemanha, a principal causadora da guerra. Ela estava sob a ditadura do chanceler Adolf Hitler, do seu partido social, que vocês sabem. E ele tinha um sonho de ser uma grande nação com todos os povos germânicos europeus em um só país. Na Alemanha, né? Mas tu sabe. A Itália, né, que estava sob a ditadura de Benito Mussolini, ele queria se expandir, assim como a Alemanha nazista, e queria criar um Império Romano 2.0, basicamente. O Império Japonês era visto por sua população, o seu ditador Hirohito, como praticamente um deus. O sonho dele era conquistar o Sudeste Asiático e partes da Oceania, e a sua guerra sino-japonesa já havia começado contra a China, que naquela época era controlada por Taiwan. Após a Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela foi tomada pelos soviéticos, que criaram a União Soviética, controlado pelo ditador Joseph Stalin, e sua ditadura foi capaz de industrializar a União Soviética em menos de 20 anos. A França tinha acabado de ganhar a Primeira Guerra Mundial com a ajuda dos aliados e estava controlando uma região da Alemanha chamada de Sarnen, rica em petróleo e em carvão, que estava sendo controlado pela França desde 1918. O ditador Adolf Hitler acabou anexando a Áustria em 1938. Foi uma anexação pacífica, por conta que os austríacos eram povos germânicos e essa região da Alemanha estava sendo controlada pela França, e aí a Alemanha vai lá e toma a região. O grupo dos aliados, que era a França e o Reino Unido, falaram que não era para Hitler fazer isso, mas ele fez e eles não fizeram nada. Em 1939, a Alemanha nazista ela queria partes da Tchecoslováquia, porque lá viviam povos germânicos. Na Conferência de Munique, o acordo seria feito com uma condição: a Alemanha teria que parar de se expandir. Então Hitler assina um tratado e anexa essas regiões. Tá, mas eles viveram felizes para sempre? É claro que não. Alguns meses depois, Hitler já invade grande parte da Tchecoslováquia, juntamente com a ajuda da Hungria, que pega grande parte da Tchecoslováquia e anexa aos seus territórios. Os aliados ficam putos, mas eles não fazem nada. E até que finalmente, em 1934, de novo, Hitler começa a invadir a Polônia. E então assim começa a Segunda Guerra Mundial. A Polônia tentou se defender, mas não conseguiu, e agora os aliados declararam guerra à Alemanha. Então, o que a União Soviética faz? Ela literalmente começa a invadir a Polônia também e anexa partes da Polônia naquela época. E assim que a Polônia fica dividida entre as duas potências da época.
A Itália ela anexa a Albânia. Bom, muitas pessoas achavam que a União Soviética e a Alemanha nazista se odiavam, mas eles só não se atacaram porque eles fizeram o pacto de não agressão e já discutiram a divisão de alguns países, que foi a Polônia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. A União Soviética começa a invadir a Finlândia e assim se inicia a Guerra do Inverno. No fim de 1939 e até maio de 1940, ninguém se ataca, ninguém avança. E muitas pessoas começaram a achar que essa guerra não era para valer. Mas a Alemanha depois já anexa a Dinamarca em menos de 4 horas e já invade a Noruega por conta que ela tinha receio de que a Noruega iria barrar as exportações de ferro que a Suécia estava dando para a Alemanha nazista, que seria essencial para a fabricação de guerras, né, das armas de guerra. E também eu vou falar uma coisa, os Estados Unidos disse que não ia se envolver no conflito, mas no final ele ia se envolver sim. Um ano havia se passado desde que a guerra começou e ela duraria até 1945. Bom, espero que vocês tenham gostado da Segunda Guerra Mundial. Essa aqui é a primeira parte e vou fazer inteira ainda, tá? Ainda vou fazer inteira. Tchau. Meu blusa era pelão. Ai, ó, minha pica.